eu creio assim. O crente não cansa sem essa esperança e vive assim. Eu vejo na estrada difícil, mas não estou sozinha, confio em ti. Eu vejo na estrada difícil, mas não estou sozinha, confio em ti. O homem reclama quando está na lama, sem Cristo Jesus. Se quer ter sossego, ter vida sem medo, aceita Jesus. Ele quem salva, Ele livra a tua alma, seguro é assim. Eu vejo na estrada difícil, mas não estou sozinha, confio em ti. Eu vejo na estrada difícil, mas não estou sozinha, confio em ti. Eu vejo na estrada difícil, mas não estou sozinha, confio em ti. Eu vejo na estrada difícil, mas não estou sozinha, confio em ti. O sol que brilha sobre o mar, a brisa calma a sussurrar, as aves cheias de ilusão, as nuvens brancas ou de cor, oh, tudo é meu, assim é meu, pois tudo isto Deus me deu. O sol que brilha sobre o mar, a brisa calma a sussurrar, as aves cheias de ilusão, as nuvens brancas ou de cor, ah, tudo é meu, assim é meu, pois tudo isto Deus me deu.
meu Criador. Ele é meu alto refúgio e meu eterno Salvador.
Tem um poder que não me deixa calar. É de Deus eu tenho que contar. Este poder me enche de prazer e de satisfação. Este poder eu vou anunciar em todo o meu coração. Este poder da transformação e da salvação. Este poder é de Jesus, o poder pentecostal. Este poder é de Jesus, o poder pentecostal. A nossa luta não vai terminar. Pegue Jesus e a nós buscar. Será um grande dia de prazer. Para salvo vai ser. Eu não quero ficar aqui neste mundo quando Jesus vir. Eu vou morar no além do véu. Eu vou morar no céu. Este poder é de Jesus, o poder pentecostal. Este poder é de Jesus, o poder pentecostal. Que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje esse dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer noutra vida além do mundo. Com Jesus iria viver. Agora mesmo eu deixaria de sofrer noutra vida além do mundo. Com Jesus iria viver. E o meu corpo mortal seria hoje mesmo transformado e se tornaria semelhante ao corpo de Jesus quando ressuscitado. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Oh, quanto amo a tua vida, Senhor, porque anelo contigo descansar. Às vezes passo momentos a meditar. Se Jesus viesse hoje, eu não sofreria mais.
Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios, una obra que persevera en la sana doctrina. Doutrina não mata, doutrina não dói, doutrina é remédio para a alma doente, doutrina não fere, também não destrói, doutrina conserta a vida. A nova rádio da web está bombando. Acesse o nosso site www.radiopentecostalfilhodedeus.com.br. Acesse e fique à vontade. Uma rádio a serviço de Deus. Para você, com orações e programações. Rádio na web é Rádio Pentecostal do Filho de Deus. A sua rádio da web. Você vai ouvir na rádio Filho de Deus, o programa do pastor Eduardo Santos. Programa Já é a Última Hora, com orações, revelações, pregações da Palavra de Deus. Com o pastor Eduardo Santos, na nossa sede da rádio Filho de Deus, transmitindo ao vivo, Avenida Itamaraty, quadra 69, lote 3, no setor Rádio Web, www.radiofilhodedeus.com.br. Acesse o site, fique Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios, una obra que persevera en la sana doctrina. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amadas irmãs que estão me ouvindo em todo o Brasil, em todo o globo terrestre. Quem vos cumprimenta ao vivo com a doce paz do Senhor Jesus, sou eu mesmo, teu irmão em Cristo, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja da Última Hora, da Igreja Revelada, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, que me acompanha no Brasil, no exterior. Você que nos acompanha também pela www.radiofilhodedeus.com.br. Você que nos acompanha pelo YouTube, a paz do Senhor. Olha, esse trabalho de perguntas e respostas já tem algum tempo que a gente iniciou isso aí, mas já tem algum tempo também que nós não fazemos. Foi aqui na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, pelo menos até onde eu sei, que começou isso no YouTube. Mas não fazemos com muita frequência, né, irmão? Deixamos aí passar algum tempo para a gente fazer isso aí. Muitos estavam pedindo, eu prometi divulgar, divulguei. Também não é muito fácil para a gente, por causa dos muitos afazeres da obra de Deus. Mas estamos aqui de bom grado. Invito a perguntas, já tem perguntas, né? Aliás, tem pessoas que mandaram pergunta antes mesmo do programa, já mandaram via MSM, acho que é isso, né? Pela mensagem de celular. Já tem 2 perguntas aqui que vão ser respondidas. Já agradeço a você. Digo que não vou responder algumas perguntas de afrontas, de confusão, de essas coisas aí. E algumas também não vai dar tempo, porque infelizmente o tempo é corrido. Vamos tentar fazer uma live de 1 hora, 1 hora e 20 por aí, para a gente encerrar, amém? Comigo no estúdio A está a missionária Adriane Santos, vai cumprimentar vocês e já vai as 2 primeiras perguntas, amém? A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que nos ouvem neste momento, nesta live, né, de perguntas e respostas. A paz do Senhor a todos os irmãos. E recebemos, como o pastor Eduardo mesmo disse, perguntas antes deste programa. Eu não me lembro, na verdade, o nome das pessoas que enviaram as perguntas, mas eu anotei no caderno a pergunta.
para que viesse a ser respondida. Então, não vou citar o nome de quem perguntou, me perdoe, não é ignorando, né? Mas é porque assim eu estou fazendo aqui também no estúdio, estou anotando as perguntas a qual está aqui chegando, porque à medida que vai chegando, as primeiras vão sendo apagadas, né, automaticamente pelo YouTube. E eu estou tentando anotar todas no caderno. Então, se eu não citar nomes, é por este motivo, amém? Então, eu quero falar a primeira pergunta para o pastor Eduardo Santos, que foi nos escrito, que diz assim: fala sobre o que significa no Novo Testamento quando está escrito que o véu se rasgou. Porque tem pessoas usando essa passagem bíblica para ir contra a sã doutrina do Senhor, dizendo que quando o véu se rasgou, não há mais necessidade de tantas coisas, né? Ou seja, muitos interpretam como se tudo tivesse sido liberado no partir do véu. E eu vou passar para o pastor Eduardo responder essa pergunta. Olha, eu fico assustado com as pessoas aí, de como que as pessoas estão lendo Bíblia aí e estão procurando ocasião para pecar. Essa pessoa enviou essa pergunta, eu agradeço, mas para me explicar, porque as pessoas estão falando que quando o véu rasgou de alto a baixo, agora não precisa mais de tanta coisa, quer dizer, não precisa mais obedecer a doutrina, né, irmãos? Mas eu vou responder para essa pessoa, já agradeço mais uma vez, uma pergunta muito interessante, até me inspirou numa pregação isso aí. Olha, irmão, o véu do templo era um tecido meio que grosso, alguns dizem que era até feito de couro, mas era impossível de se rasgar. E quando Jesus ele foi crucificado, e ali ele deu o brabo na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. O que quer dizer isso? Isso dentro do templo. Isso quer dizer que era o fim da lei de Moisés, judaísmo, é o fim do judaísmo. E dali começado um período muito estimado pelos profetas que queriam ver, que chama-se graça. Então nós estamos no período da graça. O que mudou? Hoje você peca, como eu já pequei, como você já pecou, no tempo da nossa ignorância no mundo, quantas vezes abrimos a boca e dizemos que Deus não existe. Se fosse na lei, você teria que ser morto e às vezes preso. Um exemplo, quando uma mulher ou um homem traía um ao outro, tinha que ser apredejado até a morte, e essa era a lei. Mas acabou-se o tempo da lei, e quando o véu rasga de alto a baixo, começou o tempo da graça. Pastor, é o tempo da graça. Eu ouvi dizer que agora eu posso cortar o cabelo, a mulher pode usar calça, usar brinco. Não. A doutrina é a mesma, Deus é o mesmo. Porém, Jesus morreu para que você não fosse morto pela lei, mas vivesse pela graça. A graça, meu irmão, minha irmã, é uma bênção e que você não acha pretexto na graça para pecar. Então nós estamos na graça. A questão doutrinária nunca mudou. A doutrina é essa. Homem não pode ser cabeludo, mulher não pode cortar o cabelo, e ainda por um meio até apertou mais um pouquinho. Não se esquecendo também que o homem tem que ter uma mulher só até que a morte separe. Então tem pessoa que fala, mas a graça, eu posso casar de novo. O véu rasgou de alto a baixo, eu posso andar seminu, porque agora é a graça. Olha, irmão, não transforme a graça numa desgraça, vamos dizer assim. Não transforme dessa forma, porque essa palavra quer dizer longe da graça de Deus. Então não é porque nós estamos na graça que você vai esquecer e vai aprontar e dizer que agora você vai ser salvo. Porque tem uns mundanos aí pregando que pela graça ele pode festar, pular, dançar, andar seminu, prostituir, adulterar, porque é a graça. A diferença da graça para a lei é porque Jesus derramou teu sangue por mim e por você, e ele tem paciência e trabalha em nossa mente e nosso coração. Então o véu se rasgou de alto a baixo, dando fim na lei, dando início na graça. Amém? E a graça é isso que nós estamos aí, liberdade em Cristo, de pregar o evangelho, pelo menos por enquanto. Às vezes nós erramos, pecamos e não somos mortos por isso, mas o próprio Deus,
ele se manifeste e nos dá sempre oportunidade. Se fosse na lei, talvez eu e você não estariam mais vivos, amém? Acho que está bem claro. A irmã Dana quer falar mais alguma coisa sobre o assunto? Acerca desse assunto, não, né? Creio que o pastor Eduardo já foi bastante claro. É muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, esse programa de perguntas e respostas, porque muito se ouve falar, às vezes, pastor Eduardo falou tal coisa, irmã Adriane falou tal coisa, e tais coisas, na verdade, nunca saíram de nossos lábios. Calúnia, né? Pessoas falando para perseguir. Acontece muito essas coisas. O pastor falou, eu ouvi ele falando, e na verdade nunca foi dito. É mentira, né? Perseguição. Então é muito importante estar fazendo esta live de perguntas e respostas, para que assim também venha a ser desfeitos muitos maus entendidos. Uns por pura maldade, né? Inventam coisas, e outros por falta de informação passam adiante. Então é muito importante estar fazendo este programa para que tudo venha a ser esclarecido. Ai daquele que passa coisas adiante, é mentira, não é verdade. Então tenha cuidado. Se você ouviu algo e você não tem certeza que aquilo não tem fundamento, você não ouviu, não passa adiante, porque você pode estar caluniando, perseguindo e mentindo com o nome do teu irmão, e isso é pecado. Amém? Vou para a próxima pergunta, que está interligada com a primeira. Essa segunda pergunta está interligada com a primeira, mas eu vou ler assim mesmo. Um irmão também nos escreveu antes do programa, e ele perguntou, melhor dizendo, ele pediu para o pastor Eduardo Santos falar acerca do que significa quando se diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Porque tem pessoas também pegando esse versículo bíblico para distorcer, ou seja, liberando pecados dentro da igreja e afirmando que, como está concordado entre irmãos, está concordado por Deus também. Eu vou passar para o pastor esclarecer isso. Obrigado. Eu não me lembro mais o nome do irmão que mandou, ou irmã, não me lembro, que mandou essa pergunta. Muito interessante isso aí, e eu até uma certa feita preguei sobre isso. Sobre um cidadão que casou 2 vezes e ia casar pela 3ª vez. Esse cidadão, ele disse uma frase que eu vou repetir, que é muito interessante. Ele disse assim: olha, me casei pela 1ª vez, não deu certo. Me casei pela 2ª, não deu certo. Vou me casar pela 3ª vez. Se fosse pela palavra, é hora que ele disse, se fosse pela Bíblia, palavra, eu não poderia casar de novo. Mas meu pastor me disse, o que é ligado na terra é ligado no céu. E fizeram uma reunião e a igreja decidiu que ele podia casar de novo. A igreja decidiu que ele podia casar de novo. Pastor, está certo ou está errado? Errado. Irmão, a sua fé e a minha fé não é em revelação, não é em visão, mas é em quê? Bíblia. As visões de revelação, que são de Deus, só para complementar a palavra, quer dizer, ela tem que estar de acordo com a palavra. Claro que tem arrebatamento, claro que tem revelação, isso é lógico. Mas, se eu fazer uma reunião aqui e pedir para a igreja decidir que o irmão fulano pode casar de novo, quem é poderoso de verdade? É a igreja que decidiu ou a própria Bíblia, que é o próprio Cristo? A Bíblia. Então, as pessoas estão usando isso aí para justificar seu pecado. A igreja permitiu, a igreja deixou, então posso casar, posso sambar, posso ir para o carnaval gospel, posso andar de cueca na rua, posso ir para o seminudismo, é tanta coisa. A igreja concordou. Irmão, isso não é assim. Primeiro que a palavra é imutável. Deus não vai mudar o evangelho. Essa questão funciona o seguinte, nós reunimos a igreja e vamos decidir juntar a igreja para casar um irmão, para dar uma ajuda financeira para o irmão, para juntar para nós comprar a Kombi, um exemplo, a Kombi aí, nós estamos na luta aí com essa Kombi. E a igreja concordou em pedir, a igreja concordou em fazer aquilo. É coisas que não contradizem o evangelho. Então, quer dizer, a igreja se reuniu, vamos fazer o aniversário da igreja esse ano, a igreja concorda. Deus, você concordou aqui na terra, lá no céu, o Senhor também concordou, mas são pessoas doutrinadas que estão concordando com coisas que não contradizem o evangelho.
Entendeu, meus queridos irmãos? A igreja se reuniu e decidiu, olha, eu quero o conselho da igreja. Esse ano vamos fazer a festa da igreja, ou esse ano nós vamos fazer isso, isso e aquilo, coisas que não contradizem o evangelho. A igreja se reúne para tomar uma decisão, até em votação, quem sabe. Irmã, o que você acha? Vamos, um exemplo aqui na igreja. Eu gostaria que os capas das irmãs da igreja pentecostal do Filho de Deus fosse azul, azul céu. Mas aí eu conversando com a minha esposa, falou, não, vamos perguntar às irmãs. Na época, eram poucas obreiras, venceu o lilás. Então eu, como presidente da igreja, dei a oportunidade para as irmãs decidir. E elas decidiram, venceu o lilás. Entendeu? Então aí concordou aqui, no céu também é concordado, mas desde que não vai contra a própria palavra de Cristo. Estão usando de artimanha. Estão pegando o divorciado, pondo na igreja para a igreja decidir se ele pode casar. Já foi decidido por Deus no Evangelho que diz que o homem e a mulher está ligado até que a morte o separe. Amém? Adriane Santos. Aleluia. Também tem uma pergunta: quem é de doutrina pode votar ou tem que votar em branco? Ótima pergunta. Eu acho que a irmã, a pessoa deve estar inspirada nisso aí, porque eu falei que eu não voto. Olha, irmão, aquele negócio. Votar não é pecado. Você pode votar em quem você achar que você deve votar. Então não é pecado votar. Eu acho que o pecado seria o crente se candidatar, né? Isso eu não concordo. Eu não voto porque eu acho que não tem ninguém merecedor do meu voto. Já tem muitos anos que eu votei. De lá para cá é branco, branco confirma, branco, branco confirma. Mas você, minha irmã, meu irmão, vote em quem você quiser. Não é pecado você votar. Uma certa feita, uma pessoa estava falando que usar perfume é pecado. É até bom ligar uma coisa a outra. Olha, irmão, não confunda coisa pessoal com uma decisão universal, vamos dizer assim, na vida do cristão. Eu passo perfume, eu gosto, eu não uso perfume de consagração, esses aí, eu não uso. Aquele que eu sei que é consagrado, eu não uso. Então, usar perfume não é pecado, assim como não é pecado você também votar. Se alguém não quer votar, amém. Eu não voto. Não posso dizer para você que é pecado. Não é pecado votar, mas eu parei um dia e pensei, quem que eu vou votar? E na minha mente eu pensei, todos são indignos do meu voto, não tem ninguém que presta. Se falar que é crente, aí é que eu não voto nele mesmo. Porque crente não se mistura com política. Então, essa pergunta, meu irmão, minha irmã, respondo a ti, não é pecado votar. Mas eu, pessoalmente, decidi não votar mais. Amém, irmã Adriane Santos? Tem a pergunta também, pastor, Deus revelou algo acerca da vacina da Covid-19? Novamente eu torno para repetir aos irmãos, né? Vou repetir novamente, que não está sendo citado nomes, porque eu estou anotando no caderno as perguntas antes que o YouTube apaga, porque quando alcança um certo número de perguntas, o próprio YouTube começa a apagar os primeiros comentários, né? Melhor dizendo assim. Então, eu estou anotando alguns aqui no caderno e, por este motivo, não está sendo citado nomes, mas diretamente a pergunta, amém? E eu vou repetir novamente para o pastor. Deus revelou algo acerca da Covid-19, da vacina da Covid-19 para o senhor? Ótima pergunta, né? Polêmica e está dando o que falar. Antes de eu responder, irmãos, o YouTube está apagando alguns comentários aí. Tem um irmão brabo aí que xingou o irmão Marco, fiquei sabendo aí, né? Eu não sei nem se foi o Marco que apagou ele, nem até agora eu não descobri quem foi. Então, às vezes, o YouTube dá essa loucura aí, viu? Então, os irmãos nos perdoem. Claro que chegar alguém xingando, falando abobrinha aí, nós vamos apagar mesmo. E eu digo para ele que eu tô te apagando aqui, entendeu? Mas tem pessoas que não falaram nada e o YouTube cismou. Vai saber, né? Deus nunca me revelou nada sobre a vacina da Covid-19. Vale lembrar, se os irmãos olharem aí, umas lives anteriores aí, eu acho que foi a última que nós fizemos, Deus me deu a revelação da Covid
antes de começar a morrer esse tanto de gente, até Deus me mostrou a reta escavadeira lá, os corpos sendo jogados, os irmãos devem lembrar disso, numa profecia de madrugada que ele me deu às 3 da manhã. Foi mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos de oração. Ali nos 40 minutos, começou Deus a falar isso, se eu não me engano. Sobre a vacina, vou ser bem sincero, Deus não me disse nada. Pastor, mas o senhor acredita que pode ter aí um pelo do capeta no meio disso aí? Ah, não duvido, não. A vacina, esse negócio de vacina é complicado, mas eu estava conversando sobre isso com uma pessoa, se eu não me engano, ontem, a respeito da vacina. Me lembrei, foi meu sogro, estava conversando com ele, e ele falando, a gente falando, né, se deve vacinar, se não deve vacinar. Eu digo para ele, olha, só tem um problema aí. Para sair do Brasil, a gente tem que tomar um monte de vacina. Quem estiver me ouvindo aí, que já saiu do Brasil, eu saio do Brasil frequentemente, põe aí que é assim mesmo. Tem uma série de vacinas que são obrigatórias ao cidadão para sair do seu país. Eu acredito que o da Covid também vai ser, pela a natureza do problema que deu. Pelo nível que está, vai ser quase que obrigado a todos vacinar. Agora, Deus nunca me falou nada sobre isso. Falou para umas duas pessoas, uma eu não sei quem é, a outra eu ouvi falar aí, mas eu não. Para mim, Deus nunca falou nada. Não duvido que o Satanás tenha um focinho no meio disso aí, não. Por isso, nós vamos orar, vamos jejuar, para que Deus nos dê o livramento e a direção. Amém? Se for lei, aqueles que se oporem, provavelmente vão sofrer algum tipo de dano pela lei desse país corrupto. Então, meu irmão, minha irmã, Deus nunca me falou nada sobre a vacina da Covid, sobre vacina nenhuma. Nunca me disse nada. Amém? Aqui ainda tem a seguinte pergunta. No ministério que eu era, fui ungida missionária. E comecei a conhecer a sã doutrina e saí de lá. Eles falam que não podemos sair da igreja. Estou condenada? Olha, porque saiu da igreja e foi para outra, é isso a pergunta? Era uma igreja sem doutrina. Sem doutrina, é. Missionária, eles falam que quando sai, está condenada. Não. Esse tipo de jogada aí é muito interessante. Vou dizer jogada, porque isso aí é um mundanismo terrível. Irmão, se você é de uma igreja mundana e foi para uma igreja de doutrina, você pulou de um gai podre para uma árvore abençoada. Então não tem nada disso. Eu só costumo dizer o seguinte, se você sai de uma igreja de doutrina para ir para uma igreja mundana, aí, não que você esteja condenado, mas logo você se corrompe e vai para o caldeirão do Satanás, né? Porque a tendência é corromper. Um dia uma pessoa me pediu um conselho se deveria sair da igreja dela para ir para a igreja mundana. E eu disse, como é que você vai sair da igreja de doutrina? Mas é outra igreja para lá, é outro país. Para a igreja mundana, Deus nunca vai aprovar isso. Acabou que ela foi. Agora, você sair de uma igreja mundana, onde Deus não está lá, e para uma igreja de doutrina, parabéns. Deus está na tua vida sim. E eu costumo dizer o seguinte, a igreja pentecostal do Filho de Deus é revelada, é a igreja da última hora, mas se você está numa igreja mundana, mas você obedece à doutrina, por falta de opção, você está lá e não está na igreja de doutrina, Deus está na tua vida. Mas se tem uma igreja de doutrina, sai da igreja mundana e vem para a igreja de doutrina. Amém? Porque lá o pasto está seco. E as ovelhas estão cheias de carrapicho. Vou responder uma pergunta aqui. É uma pessoa perguntando aí, minha filha me disse agora, antes de eu entrar aqui no estúdio, sobre o testemunho dos mentirosos. Olha, irmão, é o testemunho do Kenzo, o testemunho do não sei quem. Eu vou pedir para você, meu irmão, minha irmã, preste atenção que eu vou falar. Coloca uma pedra em cima do testemunho de Kenzo, ou de quem lá, esquece esse assunto. Vamos pregar a doutrina. Isso já deu o que falar. Eu acho que eu achei muito interessante a maneira que o irmão Luiz Felipe Guerreiro descobriu, não só esse testemunho do Kenzo, mas de outros aqui no Brasil, que eu até admirava. Descobriu que é farsa. Mas eu acho que chega. Chega disso aí. Vamos esquecer isso aí, irmãos. Quem quiser pôr nos seus canais, põe ou não põe no meu. Eu não vou pôr. Mas se você acredita ou não, vamos esquecer o testemunho do Kenzo. Vamos esquecer o testemunho daquele cidadão que disse que escreveu o hino da harpa. Vamos esquecer isso aí. E vamos pregar a sã doutrina, amém? Se é verdade ou se é mentira,
deixa para lá, porque aonde há contenda e confusão, Jesus não está no meio. Amém? Glória a Deus. Tem mais uma pergunta aqui. Podemos dar a paz do Senhor para pessoas descrentes? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Uma vez, quando eu era jovem, um mundano, um crente que andava agarrando as menininhas na IPDA, onde eu congregava, não que é culpa da igreja, claro que a igreja cresce e vem os lobos, né? E não é culpa da igreja. Então o que acontece? Eu não tinha coragem de dar paz do Senhor para ele, porque ele ficava namorando escondido. E ele quis me bater por causa disso. Ele dava paz, falava, bom? Eita confusão que eu me arrumei. Um dia ele pulou na minha frente, eu tenho 1,85 m. Não sou muito pequeno não, né, irmão? 1,85 m. E ele é bem baixinho. E ele pulou porque eu não dava paz do Senhor para ele, queria me bater. E queria me bater, e por sorte que tinha uma jovem lá. Nós estava vindo da vigília, um grupo de pessoas, né? E deixando na casa para não ter perigo de assalto nem nada. Ali na Cidade Livre, aqui em Aparecida de Goiânia. E esse cidadão saiu do escuro, estava agarrando uma menina lá e estava com outra lá. Não sei bem como é que era o negócio dele lá. Mas ele pulou de lá e veio e começou a sapatear, dar um gingado, queria me bater. E eu disse, meu Deus, eu vou apanhar de um anão. Era bem pequenininho, mas aí uma jovem lá deu uns empurrão nele e mandou me respeitar, porque eu era um homem de Deus. Na época eu era jovem. Então me deu uma confusão terrível. Aí eu lendo a Bíblia, eu vi assim, para não saudar aquele que não traz a mesma doutrina com a paz. Aí eu me inspirei nisso. Mas na Bíblia também está escrito, se você saudar alguém com a paz, e essa pessoa for indigna da paz, ela retornará sobre ti. Então hoje eu dou paz do Senhor para todo mundo que me dá paz do Senhor, eu respondo. Vou ficar com esse negócio para não dar confusão. Quase que eu apanhei do anão. Então, louvado seja Deus que me livrou, porque Deus que surra. Eu tinha duas opções, ou corria ou clamava a Deus, mas aí Deus tocou na jovem lá que empurrou ele para lá. E então, se alguém me saudar capaz, irmã, se alguém te saudar capaz, irmão, irmã, diga a paz do Senhor, se ele for indigno, ela repousará sobre ti. É melhor pegar essa parte, porque diz duas coisas, amém? Tem uma pergunta aqui, é até interessante, mas essa visão, eu não me lembro dessa visão, né? Mas o irmão está perguntando se aconteceu mesmo ou se não aconteceu, como é que é esse negócio. Então vou passar adiante, porque se alguém mais ouviu, o pastor vai desfazer essa confusão. Está dizendo assim: o Senhor viu a ceia em visão sendo transformada em sangue podre? Como é essa visão? Ou alguém viu o sangue da Santa Ceia sendo transformado em sangue podre? Na verdade, irmão, foi um irmão lá de Tocantins que me contou essa história. Na época, quando ele seguia a doutrina, eu acreditei. Então não foi o sangue podre, foi o pedaço de pão virou ali uma carne, uma carniça. Foi isso que ele viu. O cidadão foi dar a ceia, na Deus e Amor antigamente, na IPDA. Quem dava ceia, pelo menos aqui no estado de Goiás, era diácono. No diácono que dava ceia aqui pra gente. Eu tinha até um que andava na doutrina que dava ceia. E lá no Tocantins aconteceu o seguinte: o cidadão me relatou, eu acreditei, porque andava na sã doutrina, então eu acredito. E alguém foi levar a ceia lá, e esse alguém estava em adultério. E quando apresentou e desceu o pão, virou carniça, carne podre. Então foi o sangue. Então esse irmão me relatou e me contou. E eu acreditei e acredito sim que a Santa Ceia tem que ser dada para alguém que anda na doutrina. Já que nós estamos falando nisso, tem aí uns ou outros criticando a ceia online, e umas pessoas me ligaram, me criticaram. Eu falei, tá bom, você prefere pegar a ceia da mão do adúltero, do que usa Facebook, WhatsApp, anda de cueca na praia, ou de alguém que está larga a distância, mas está em comunhão íntima com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? A ceia online, irmão, é uma última opção. Amém? Se você tem uma igreja de doutrina perto de ti,
toma a ceia lá, congrega lá. Mas as pessoas não querem pegar a ceia dos imundos aí, que estão fora da doutrina aí, os rebeldes. Então esse é que é o problema. Entendeu? Uma certa feita, um cidadão me ligou, saiu de uma igreja de doutrina de outro pastor e queria tomar ceia online comigo. Eu disse, não, pede perdão pro seu pastor aí, que é de doutrina, e toma ceia com ele, pois eu não vou te dar ceia se você tem a opção de alguém que anda com Jesus aí. Então, já que nós estamos falando nisso, eu acho até perigoso pessoas estar pregando contra a ceia online, porque é uma última opção. Ou você pega a larga distância de alguém que anda com Jesus, ou você pega lá do abutre lá, ó, do carniceiro, do falso profeta. Aí então você que sabe, amém? Glória a Deus. E também tem a seguinte pergunta: como o Senhor ouviu a voz do Espírito Santo pela primeira vez? Você lembra, pastor Eduardo? Olha, irmã, eu me lembro sim. E foi tão estranho. Eu estava ali uma semana que tinha aceitado Jesus, e eu cheguei em casa. Sabe como é que é aquele tempo quente? Eu cheguei e fui tirar a camisa, e colocar um bermudão, né? Aí ficar daquele jeito lá para ficar mais fresquinho. E quando eu fui tirar a camisa, eu vi uma voz dizendo: meu servo, não faça isso. Mas eu não tô, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi nada. Fui tirar a camisa de novo, novamente o Espírito de Deus falou comigo. Daí eu me assustei muito e fiquei ali, dormi de calça e de camisa. A primeira vez que eu dormi de calça e de camisa, irmãos, foi o Espírito Santo que me disse que eu tinha que dormir assim. No outro dia, quando amanheceu o dia, eu fui na casa dos irmãos que me instruíram na fé e disse para eles o que tinha acontecido. Foi coisa incrível. Então foi a primeira vez. Eu estava ali com uma semana, por aí, alguns dias que eu tinha aceitado Jesus. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito de Deus. Nunca me esqueci. Ele disse para mim não dormir sem camisa, não dormir sem a calça, não usar mais bermudão. Foi o Espírito de Deus que me pregou para mim essa sã doutrina. Primeira vez que eu ouvi a voz dele. Que lindo, amém? Muito obrigado por essa pergunta. Está me emocionando de lembrar. É bom o tempo de novo convertido. Se bem que eu me sinto até hoje novo convertido, estou na mesma fé. Louvado seja Deus. E essa pergunta também, algumas perguntas acerca do jejum, é muito edificante, né? Está falando sobre o jejum. E a primeira pergunta acerca do jejum está assim: o jejum se apresenta à meia-noite ou quando você acorda? Ótima pergunta. Esses dias uma pessoa estava me falando aí sobre o jejum, estava jejuando tudo errado, aí eu disse para ele assim: irmão, quando eu vou jejuar. Quando eu jejuo e subo no púlpito e oro, o demônio berra lá embaixo. Sinal que Deus recebe meu jejum. E na mesma noite o capeta berrou. Então, sinal que Deus recebe meu jejum. Irmã, as duas maneiras estão corretas. Um exemplo. Eu levanto, olha, a partir de hoje, a partir de agora, meia-noite, eu já não como e não bebo. E levanto no outro dia. Você não está jejuando durante a noite? Claro que não está. Você está dormindo, porque, ó, se você levantar um jejum e dormir, você quebrou o jejum. Não pode dormir durante o jejum. Então, você pode fazer um jejum de muitos dias, aí você vai dormir no horário de dormir normal, claro. Não vai dormir de dia. Amém? Então você fez um jejum de meia-noite e não comer nada. No outro dia você levanta o jejum, você não está jejuando durante aquele período. Você está dormindo e levanta e prossegue. Está correto? Tá. Pastor, mas se eu levanto de manhã, mas eu não apresentei ali à meia-noite, mas eu não comi nada, eu posso jejuar? Claro que pode. Se eu disser para você que essa outra maneira está errada, eu serei o quê? Hipócrita, né? Estarei errado. Então, as duas maneiras são corretas. Primeiro, se eu levantei de manhã, eu não comi nada, eu posso sim levantar um jejum, por que não? Faço isso diversas vezes e quando eu oro para a glória de Deus, Deus se manifesta. Então, as duas maneiras são corretas. Não posso discriminar uma nem a outra. Amém? Às vezes você não está no projeto de jejuar, mas levantou de manhã, o Espírito de Deus te tocou, você não comeu e nem bebeu nada. Então, levante o jejum. Amém? O jejum começa, na verdade, quando você acorda. Não importando se é 8 horas, se é 10 horas, se é 11 horas, o importante é que o jejum é total. Você não come, não bebe e também não namora e nem xinga. Amém?
Mais uma pergunta acerca do jejum. No jejum, se pode acordar às 11h30 da manhã, se não der para dormir cedo? Ou seja, dormiu muito tarde e por ter dormido muito tarde, no outro dia acorda mais tarde também. E tem algum problema apresentar o jejum porque acordou tarde? Ou seja, a dúvida do irmão é, será que Deus vai receber esse tipo de jejum? Foi isso que eu digo agora. Irmão, tem pessoas igual, convenhamos, aqui em casa nós dormimos às vezes às 2 da manhã, 3 da manhã. A irmã Adriana tem o hábito de estar estudando Bíblia de madrugada e ela acha que eu tenho que acompanhar ela também, né? Aí o que acontece? Então aqui em casa, se eu dormir cedo, 1h30 da manhã, às vezes 3. E às vezes Deus dá uma gracinha, a gente busca um pouquinho mais em particular e aí só Deus sabe. Mas se você acordar 11 horas, 2 horas da tarde, não importa, seu jejum começou ali. Você não vai dormir de novo. Levantou o jejum, continue. Tem um mito aí que para jejuar eu tenho que levantar de manhã cedinho. Ó, irmão, quem dorme cedo acorda cedo. Agora quem dorme tarde, acorda tarde. Vocês veem, eu vou dormir aqui bem depois da meia-noite, alguns irmãos também. Então você pode sim jejuar da hora que você acorda, mas põe na tua mente, não durma mais. Se você for dormir, seu jejum nunca valeu. Por isso tem muitos irmãos e irmãs na carne aí também, amém? Mais alguma pergunta, irmã Adriane Santos? Se estou casada com uma pessoa divorciada, me explique. Esse irmão ou irmã, não anotei o nome, não esclareceu a sua situação, mas somente disse, se estou casada com uma pessoa divorciada. Me explique o que fazer, né? Eu acredito que essa pessoa está perguntando assim, casou com uma pessoa divorciada, a pessoa, vamos supor que a irmã fulana é solteira, mas casou com um divorciado. Como é que fica agora? Posso largar e casar de novo? Você, para Deus, nunca foi casado nem casada, viu? É o cônjuge lá que é divorciado, que é casado. Você é solteira. Você vive numa situação de prostituição e ele numa situação de adultério. Aí, se você casou com um divorciado, descobriu a verdade, largou ele, aí você tem que casar com uma pessoa desimpedida. Você é livre para casar, porque você, para Deus, você nunca foi casado. Isso é a Bíblia. Tem gente que interpreta errado. Está errado. Se você separou daquela pessoa e não puder casar de novo, você não quer, ela é divorciada, então você pode ficar com ela também. Então, quer dizer, você separou daquela pessoa, ela é divorciada, você pode casar sim, você é livre e desimpedido ou desimpedida para casar, porque para Deus você nunca foi casado, você é solteiro. Agora, durante aquele período que você casou com um homem divorciado, se a verdadeira esposa dele morreu e você ainda está casado ali, você passa a ser a legítima. Porque a Bíblia diz, até que a morte separe. Amém? Madeleine Santos. Glória a Deus. Essa pergunta é da nossa irmã Eliane, né? Eu já sei que é ela, novamente não anotei o nome, mas eu sei que é ela porque foi me feita essa pergunta e eu ainda não respondi pelo e-mail, né? Então, eu está já respondendo por aqui também, por intermédio do pastor Eduardo. Ela pergunta, usar meia calça sem pé é pecado? Não sei o que é isso, né? Ela me mandou a foto e é semelhante a uma calça leg, né? Eu não sei o que é, então não tem como. É uma meia calça, mas só que ela é grossa. Ela é grossa, vai até ao pé, mas porém ela não tampa o pé, não tem aquela parte de meia. Então fica parecendo aquelas calças de exercício bem colada ao corpo. Assim, falando, irmã Eliane, Pai do Senhor, irmã Eliane aí, falando assim, me soa estranho, mas eu preciso ver. Porque, irmãos, nós estamos aqui no Centro-Oeste. Aqui o frio que faz não é frio. Agora, lá pro lado onde mora a irmã Simone Mônica aí é frio mesmo. Só Deus na causa, com os irmãos aí do Uruguai, irmão Alejandro. Então, assim, eu preciso ver isso aí, porque eu não sei o que é, né? Então eu não posso responder, mas depois que eu ver, eu vou mandar um e-mail para a irmã respondendo a minha opinião, amém? Mais alguma pergunta aí, irmã Adriane Santos? Está escrevendo ali? Amém?
quantas visões o Senhor teve com o anticristo? E qual foi a mais profunda para eu poder ouvir? Olha, com o anticristo mesmo, ele mesmo, eu tive duas. Eu já tive visão com o exército do anticristo, passando um período difícil. Mas o que mais me tocou, eu estou tentando lembrar a visão que eu tive agora, eu estou tentando recordar o nome do título aí, porque minha memória não é muito boa. Na verdade, foi a primeira coisa que eu coloquei no YouTube aí. Foi a primeira. Eu abri o YouTube por causa desse negócio, dessa visão do anticristo que eu tive. Eu acho que é a visão do anticristo, isso está escrito. Essa visão, irmão, eu não gosto de ouvir, não gosto. Eu tive essa visão. Quando o meu espírito voltou para o meu corpo, eu não consegui contar para minha esposa, eu só chorava. E ali, bem depois da hora do almoço, que eu consegui falar para ela, expliquei para ela o que eu vi, como é que foi. Eu não gosto nem muito de lembrar que eu começo a ficar triste. É coisa sobrenatural. Mas quem quiser ver, coloca aí no nosso canal Visão do Anticristo. É uma visão que Deus me arrebatou, me levou para Israel. Daí você vai ver. Foram duas que eu me lembro agora, que eu gravei, foram duas, não me recordo de mais nenhuma. A não ser alguns períodos durante o anticristo aí, exército, essas outras coisas. Mas você que quer ouvir, coloca aí no nosso canal e escreva aí Visão do Anticristo. Eu acho que é esse o título. Foi a primeira coisa que eu coloquei no YouTube. O YouTube que está fazendo, eu acho que uns 3 anos que a gente fez aí dessa forma aí. Amém? Mais alguma outra pergunta? Louvado seja Deus. No jejum, pode deitar de cansaço, porém sem dormir, só para descansar mesmo? Poder pode, mas não dormir. E assim, esse negócio não é muito bom não, sabe? Aquelas cadeirinhas de balanço também, sabe? Daqui a pouco você dormiu, quebrou o jejum. Então, isso é perigoso. Amém? É meio complicado assim. É aquele negócio, o casal tá jejuando, aí um senta no colo do outro, quando vê tá beijando, quebrou o jejum. Então é complicado. É melhor você vigiar, mas não tem problema não. Pode deitar assim, pode fechar o olho, mas o negócio, por experiência própria, não funciona. É meio complicado esse negócio, amém? Mas alguma outra pergunta? Quero já agradecer a presença de todos vocês. Você que é novo nesse canal, por favor, se inscreva. Que você está falando comigo, pastor Eduardo Santos. Se você não sabe quem sou eu, o homem que Deus revelou que o WhatsApp e Facebook é do capiroto. Amém? Pode dar bom dia aos ímpios para não nos ter por maus educados? Pelo que eu estou entendendo, então, tem cristãos que nem mesmo cumprimenta as demais pessoas, não pode nem dar bom dia? Esclarece, pastor Eduardo. Claro, bom dia, boa tarde, como é que vai? Não tem problema, não é pecado isso aí, viu, irmãos? Já que nós estamos falando nisso, uma certa feita aqui numa igreja onde eu nasci na fé, aqui numa fazenda chamada Buri de Baixo, os irmãos lá teve um revelamento, vou dizer revelamento, porque não foi de Deus, que tinha que tomar banho de sabão de bola. Sabe aquele sabão de bola? Tem uns irmãos aí que tem até alergia do sabão de bola. E eu me lembro que o missionário Davi Miranda entrou ao vivo dizendo: tomar banho de sabonete é pecado? Ele ficou indignado, tanta baboseira. Então, irmão, doutrina é doutrina, exagero é exagero. Amém? Então pode dar bom dia, boa tarde, que Jesus te abençoe, como você se sentir melhor, então não tem problema, viu? Amém? Mandando Santos. É forte essa. Como dizem os irmãos, né? Às vezes eu leio alguns comentários, acho bem interessante que eles dizem, é forte. E eu vou repetir a palavra dos irmãos, né? É forte essa pergunta. Se chamar alguém de doutrina, de falso profeta, como o missionário Davi Miranda, né? Que foi um grande homem de Deus, é blasfêmia contra o Espírito Santo? Olha, irmão, eu considero blasfêmia. Agora eu tenho medo de pensar qual é a categoria da blasfêmia. Se ele é de Deus, ele é de Deus. Então ele não é filho do diabo, ele é filho de Deus, né?
Já que nós estamos falando nisso, uma certa feita, um cidadão, né, irmã Deus já está me olhando, um cidadão disse que a igreja pentecostal do Filho de Deus foi revelada pelo Satanás. Na hora que eu fiquei sabendo, bom, blasfemou contra o Espírito de Deus. O que acontece? Esse cidadão ficou louco. Hoje ele é aposentado como um doido. Infelizmente eu digo isso. Gostava muito, me ajudou muito no início da minha fé, mas ele blasfemou. Quando eu fiquei sabendo, eu já tinha certeza disso. E depois disso eu vi ele blasfemar de novo na minha frente, na frente da minha esposa e dos meus filhos aqui em casa, se eu não me engano, ano passado. Então essa pessoa blasfemou com o Espírito de Deus, como diz que a igreja é revelada por Satanás. Assim como eu acredito que dependendo da natureza da palavra, tocar num homem de Deus, numa mulher de Deus, também eu acredito que seja por aí. Mas eu tenho até medo de falar. Eu vou dizer que é um tipo de blasfêmia, né? E aí Deus vai julgar. Mas esse cidadão que falou que a igreja aqui era revelada pelo Satanás, blasfemou e ficou doido. Daí eu contei para outro cidadão, muitos de vocês vão saber quem é, vocês não são criança. E teve aqui em casa, mentiu muito aí, né? Fez muito escândalo. Esse cidadão teve aqui, eu contei essa história tocado por Deus, porque eu vi que o cidadão gostava de chamar os outros de filho do diabo, chamou alguns irmãos aí que eu conheço, que eu considero de Deus, que são de outros ministérios, filho do diabo. Eu disse para ele, e aí eu disse para ele que não era filho do diabo, irmão. Às vezes o irmão é mal instruído, às vezes o irmão está equivocado. E ele gostava disso. Daí eu expliquei para ele, quando ele foi embora daqui, disse que Deus falou para ele que o Satanás revelou essa igreja aqui. Blasfemou também, está lascado e vamos ver o que vai dar. A verdade é essa. Infelizmente, não tem nada a fazer mais a não ser esperar para ver o que Deus vai fazer. Olha, se a igreja foi revelada por Deus e a pessoa falou que foi o diabo, blasfema. Se você ficar falando que a pessoa é falso profeta, pode ser que você blasfeme. Mas esse ponto é um tipo de blasfêmia que eu não vou dizer bem o que eu acho que é, vou deixar para Deus tocar em você. Mas vigie com suas palavras. Só de um tempo para cá, eu já observei diversas pessoas blasfemando contra o Espírito de Deus. E já estão condenados pela Bíblia. Amém? Mais alguma pergunta? Agora sim, essa pergunta que você respondeu já esclarece a de baixo também, mas mesmo assim eu vou ler. Se o pastor quiser acrescentar mais alguma coisa, a pergunta é assim: se falar que uma visão de Deus é coisa do diabo, é blasfêmia contra o Espírito Santo? Tá bem que respondido. Na minha opinião, sim. Mas é doído pensar nisso, né, irmãos? Doído. Chega, dói na alma da gente, assim, saber que alguém não tem mais jeito. Aí eu costumo dizer do que eu aprendi. Eu aprendi assim, irmãos, foi assim que eu aprendi desde o início da minha fé. A blasfêmia do Espírito Santo é feita por alguém que tem conhecimento e abre a boca e fala. Então, às vezes a pessoa não tem conhecimento, é diferente. Mas essas duas pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo, que eu ouvi com meus olhos, vi com meus olhos, ouvi com meus ouvidos, todas elas tinham intimidade com Deus. E as duas foram idolatrando ministério, amém? A igreja pentecostal do Filho de Deus é de Deus? Toda igreja que tem doutrina é de Deus. A partir do momento que os líderes não são mais de doutrina e liberaram o pecado, ela não é mais de Deus e ponto final. Ah, mas Deus revelou. Deus revelou também. A Assembleia de Deus lá tem doutrina hoje? Não tem. Então, mas mesmo assim eu prefiro ficar calado. Alguns irmãos costumam sair do ministério Nasceu na Fé e mete a língua, mete a ripa. Eu sou grato pela doutrina que eu aprendi na IPDA. Agradeço a Deus pela vida do missionário Davi Miranda, grande homem de Deus. E aqui na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, eu disciplino meus membros que falam mal do Davi Miranda. Amém? Não do que como está o ministério lá. Infelizmente, eu digo infelizmente. Tristeço o meu coração para dizer isso. Amém? Mas eu costumo incentivar meus irmãos a deixar para lá o que está acontecendo para lá ou para cá. As pessoas de Deus é muito melhor assim. Amém? Vamos ver a próxima pergunta. Já está ficando meio difícil procurar, já são muitas páginas. Deixa eu ver até onde nós lemos. Pode usar guitarra na igreja? Pois eu sei que a bateria não pode, mas
E a guitarra? A guitarra pode sim, é instrumento de corda. A igreja pentecostal do Filho de Deus, se os irmãos lá fazem, deixa eles para lá. Não aceita aquele bumbo, na macumba tem muito dele, aquele pandeiro e a bateria, não pode. Agora, guitarra, violão, violino, pode sim, irmão. Sanfona é bom, né? Teclado e a guitarra também, um instrumento muito abençoado. Pena que eles estão usando, o povo do mundo está usando aí em homenagem ao capeta. Na verdade, eles usam até viola, tudo para o Satanás para lá. Então não é pecado, amém? Mas se você tem bateria na tua igreja, pandeiro, e aqueles negócios que chama bumbo lá, acho que é isso o nome, tire, isso não é de Deus não, amém? Vai pela minha experiência, amém? Irmã Dani Santos, mais alguma pergunta? Sim, muitas perguntas ainda. Uma pessoa fez uma pergunta particular, não anotei o nome, mas ela fez uma pergunta no sentido particular, sim. Opinião pessoal tua, né? Porque ela está perguntando quanto tempo leva para receber o dom de revelação. Foi preciso quantas campanhas para o senhor receber? Olha, eu era novo convertido no sentido que eu tinha menos de um ano que eu aceitei a Jesus. Essas coisas são imprevisíveis e eu acredito que depende do seu coração, da sua busca. Por isso, porque eu me lembro que em menos de um ano, eu estava numa campanha em cima do monte, na Serra das Areias, aqui em Aparecida de Goiânia, e a campanha, eu estava pedindo dom de revelação com visão. Foi essa a campanha que eu fiz. Cada um tinha um propósito. Eu me lembro que eu subi em mês de dezembro, muita chuva aqui no estado de Goiás, e nós fizemos a campanha de 21 dias, foi bênção. E eu tinha menos de um ano que eu tinha aceitado Jesus, e Deus me deu o dom de revelação, com visão da maneira que eu pedi. Então, às vezes você tem 10 anos e nunca conseguiu, às vezes a pessoa tem 1 ano, 6 meses e conseguiu. Depende do tanto que você busca. Busca e você vai encontrar. Lembrando que Deus é que dá na hora que Ele quer e da forma que Ele quer, mas quem pede, encontra. E é necessário que você esteja obedecendo a sã doutrina totalmente. Amém? Adriane Santos? Mais uma pergunta relacionada ao dom de revelação. O senhor passou por prova de Deus para receber o dom de revelação? Claro, eu prova, viu? Vocês não imaginam que eu passei. Deus me sacudiu aí. Eu passei por muito tipo de provas, provações de todo tipo de natureza. Desemprego, afronta, xingamento. Passei por muita coisa, irmãos. E Deus, Ele chama, prova e depois Ele aprova, né? Então, sim, tem uma prova, tem um teste. Não tem como você escapar disso aí, porque Deus, Ele trabalha assim. É a maneira dele. E Satanás, quando ele vê que você está perto de ganhar alguma coisa, ele fica enfurecido. Vou contar uma experiência. Eu tinha uma velha Belina. Eu gostava demais da Belina. É um carro muito bom. Mas a velha Belina quebrava. Numa semana ela quebrou 2 vezes. Ela quebrou, e eu tenho um cunhado abençoado que é mecânico. E ele arrumou, eu gastei meu dinheirinho tudinho para arrumar ela. No outro dia levantei cedinho, depois de alguns, mais ou menos 3 dias, né? Levar a minha filha com a mochilinha nas costas para a escola. Cabelinona, Dona Belina. Oh, maldição na minha vida. E fui levar. E ela quebrou de novo. E eu fiquei muito triste com a Belina quebrada. Então era uma prova que eu estava passando com um carro velho. Apesar que eu não tenho vaidade. Meu carro não é novo, eu tenho hoje. Mas eu gosto demais desse carro. E a Dona Belina quebrou mais uma vez. E eu chamei o meu cunhado mecânico, ele arrumou até fiado. E antes dele chegar, quando eu liguei para ele, não tinha dinheiro, ficou fiado, né? Depois Deus proveu, eu paguei ele. E eu falei com Deus que eu não dava mais para mim aquela Belina, ou prova. Falei, Jesus, esse carro aqui não dá para mim e não dá para sua obra. Porque não aguenta mais.
E se o Senhor for na minha vida, eu quero um carro ainda esse mês. E eu não precisa ser novo não, Senhor. E ele arrumou, voltei com a menina, com a mochilinha de volta para casa, demorou para consertar, já estava tarde. Quando eu chego, que a minha esposa entrou para dentro, ela entrou lá para o quarto, eu fiquei na sala, eu vi um barulho muito forte. Eu disse para Deus, Senhor, o falso profeta anda de carro novo. Eu prego a doutrina e não preciso de um novo, não. Pode ser um carro usado, não tem problema, mas tem que ser um carro que aguenta fazer tua obra. Aguenta levar minhas filhas para o colégio, meus filhos. E eu vi como se fosse um miragem aqui na cima de casa. Eu olhei para o teto abriu, desce um homem do céu. Olha, tremendo esse homem. O corpo dele era todo transparente como se fosse uma água viva. Ele era maior do que eu. E eu fiquei assustado vendo aquele homem. Ele deu 3 passos, pegou no meu ombro e disse, meu servo, eu te saúdo com a minha paz. Olha, eu me agradei muito da prova que você fez comigo ali. E eu te pergunto qual carro que você quer. Pode pedir de qualquer jeito que eu te dou o carro. Aí eu falei, Senhor, fiquei meio assustado e minha esposa lá no quarto conversando com as crianças e eu vendo aquela visão. De olho aberto, acordado, assustado. E ele falou, meu servo, pede aí que eu te dou. E eu disse, olha, Senhor, 3 carros me servem. Eu digo, os 3 carros são esses, não precisa nenhum desses ser novo. Estando bom, eu quero. Ele olhou para mim, disse, é só isso que você quer mesmo? Quer mais alguma coisa? E eu fiquei meio assustado, disse, Senhor, é só isso aí, não precisa de mais nada não. Ele falou, tá bom. Bateu no meu ombro e disse assim, olha, se precisar de qualquer coisa, você me chama. E eu venho, tá? Eu falei, tá bom, Senhor. O céu abriu, o teatro sumiu, ele subiu de novo. Eu fiquei tão assustado que eu nem contei para minha esposa. Eu fiquei ali, ó, meu pai, o que vai acontecer? Era na segunda-feira, na quinta-feira, culto de doutrina no Independência Mansão. Um casal atravessou, me chamou, me cumprimentou e disse, escolhe o carro que nós paga. Isso tem 3 anos, irmãos. Por que eu estou falando isso? Deus, ele prova e prova e prova. Mas quando chega a hora da bênção, pede que ele te dá. Amém? Tá aí um veículo que não é novo, mas viajei quase todo o Brasil com ele. Nunca quebrou, nunca me deixou, ainda ganhei depois a carteira de motorista. Amém? Muito obrigado a todos vocês. Irmã Adriane Santos, mais alguma pergunta? Eu casei com minha mulher que se divorciou por traição. Ela foi traída. Eu estou em adultério com ela? O marido dela está vivo, né? Se estiver vivo, você não está em adultério, você está em prostituição. E ela está em adultério, sim, porque ela é casada e você é solteiro. Mas, se Jesus voltar, você vai ficar. Se morrer, vai perder sua salvação. Tem pessoas que dizem assim, eu fui traído, eu posso casar de novo. Conversa de Satanás. A Bíblia diz em São Mateus 19, quem casar com a repudiada ou repudiado, da mesma coisa. Repudiado ou repudiada quer dizer divorciado ou divorciada comete adultério. Então, quer dizer, ela está em adultério, você está numa espécie de prostituição contribuindo para o adultério dela e com certeza você não será salvo. Amém? Acho que está bem claro isso aí, né? Madeleine Santos? Amém. Mais uma pergunta. O que é blasfemar contra o Espírito de Deus? O que é mesmo caracterizado como uma blasfêmia, né? Tem blasfêmia contra Jesus, blasfêmia contra o próprio Pai e blasfêmia contra o Espírito. Amém? Essa aí não tem volta. Como eu disse anteriormente, eu vou voltar. Na minha opinião, para uma pessoa blasfemar contra o Espírito de Deus, ele tem que ter um certo conhecimento. Pessoas que têm conhecimento bíblico e conhecimento com Deus e sabe o que é certo e o que é errado e abre a boca por dizer assim, como eu disse agorinha, 2 pessoas disseram que essa igreja foi revelada pelo diabo. Uma já ficou louca. Porque isso aqui foi revelado pelo Espírito de Deus. A Deus é amor foi revelado pelo Espírito de Deus. A Assembleia de Deus também. Então eu tenho que admitir que foram. Mas eu posso dizer para você que se saíram da doutrina, Deus não está mais lá. Isso aí é claro. Mas foram sim reveladas por Deus. Então a pessoa dizer ali, ó, aquele ali é um filho do diabo. Ele é filho de quem? De Deus. Blasfêmia. Então, se ela tem conhecimento para falar isso e
tocou naquilo ali, é difícil, já complicou a vida dela. Falar, essa revelação é do Satanás. Aquele irmão ali está falando coisa do diabo. Você esqueça do que os escribas, os fariseus falou com Jesus. O que ele falou? Que ele era usado pelo chefe dos Beuzebus, usado pelo diabo. Quem usava Jesus? O Espírito de Deus. Então blasfemaram contra o Espírito de Deus. Cuidado. Estou muito preocupado com essa questão. Também pode ser um tema de um estudo, de uma pregação. E é muito importante estar falando sobre isso. Amém? Irmã Dani Santos. Está escrevendo ali? Agora vai. Sim. Vamos ver onde nós paramos. Pode derreter joias de ouro e colocar o ouro nas alianças, porque fiquei sabendo que é pecado e não uso mais. Não usa mais. Eu não entendi a pergunta. Você não usa mais aliança, é isso? Porque tem um testemunho aí capirotesco, vou falar logo assim, que eu gosto de falar mesmo, sou meio abençoado, que fala que as pessoas não podem usar aliança. Olha, casado tem que usar aliança, viu? Solteiro só usa aliança quando noiva. Não tem aliança, anel de compromisso. Não existe isso aí, viu? Quando você noiva, você usa. E quando você casa, você continua usando. Agora eu acho que a irmã deve estar falando assim. Se eu pegar um colar, porque o crente não usa colar, eu derreter ele para fazer aliança, eu posso? Claro que pode. Às vezes um brinco, derreteu ele, fez aliança. Pode. Às vezes tem um colar de ouro, não uso mais, eu vou derreter ele e fazer uma aliança. Porque eu me converti. Colar não é para cristão. Se é isso a pergunta, pode sim. Amém? Mais alguma pergunta aí? Sim, tem muitas perguntas, algumas muito edificantes, né? Muito edificantes. Mulher que tem bigode, pode arrancar? Algumas mulheres que têm bigode, barba, e pode arrancar, tirar? Olha, essa pergunta me fizeram aí há algum tempo. Existe um tipo de doença, deixa eu me lembrar um nome aí, uma doença hormonal, né? Que a mulher cresce o bigode assim, fica bem grande, né? Então me fizeram essa pergunta se pode. Olha, irmão, é uma coisa fora do comum, fora do normal. Se a irmã ficar com aquele bigodão, ela vai até sair da igreja, não é? Antigamente, quando eu era criança, chegava o circo no interior onde eu morava, e eles anunciavam a mulher barbada, e era realmente uma mulher barbuda, a barba dava para dar nó. Então, o que acontece? É um tipo de doença, ela tem duas opções, essa irmã, ou ela tira, ou ela ora. Ou talvez ela faz um tipo de um tratamento hormonal. Mas eu acredito que não é pecado. Por quê? Porque é uma coisa fora do comum. O bigode dela vai crescer e tem pessoas que têm esse tipo de problema, ela cresce, não é coisa pequenininha não. Se deixar, vai dar nó. Então, irmão e irmã, eu acho melhor a irmã arrancar o bigode do que deixar e provocar um escândalo e até entristecer teu coração e talvez até blasfemar contra Deus. Amém? Então, eu acredito que não seja pecado, não. Glória a Deus. É forte. Em jejum, pode ter relações com a esposa? Não. O que é o jejum? É você se afastar de coisas carnais, alimentos e atos sexuais. Não pode. Amém? A Bíblia diz assim. Inclusive, tinha uma pessoa aí me perguntando, porque viu uma pessoa falando, sobre se eu fazer um jejum, se eu namorar hoje, amanhã eu não posso jejuar? Pode sim, por que não? Amém? A Bíblia diz assim, para o casal, ele se separar em acontecimento, como é que fala? Isso, quando se aplica a oração e o jejum. Se afasta para orar e para jejuar. Depois que você entregou o jejum, orou ali, aí você torna-se unir com a sua esposa para que o diabo não vos tente. Então, meu irmão, tá de jejum? Não pode namorar. Pastor, eu jejuei, entreguei o jejum, posso namorar? Pode sim. Ah, mas fulano falou que eu tenho que ficar 3, 4 dias jejuando para depois
para Deus receber meu jejum, irmão, a Bíblia diz que nós separar para jejuar e orar e depois se ajuntar de novo para que o diabo não vos tente. Então você namorou ali, outro dia você está tranquilo, você levanta o jejum e não vai namorar, hein? Não vai beijar, não vai agarrar, não vai abraçar, não vai cheirar. E Deus recebe seu jejum sim. Entregou? Irmão, tudo bem, tá tudo ok. Amém? Tem muita heresia aí que não dá. Tem muita coisinha que não dá. Amém? Mas eu agradeço pela pergunta abençoada. Que Deus te abençoe por essa pergunta. Mandante Santos. Glória a Deus. Quando se expulsa um demônio, a pessoa tem que cair. Eu vou complementar as duas perguntas, que acredito eu que é da mesma pessoa, mas mandou em duas e eu vou complementar para ficar mais esclarecedora a resposta. Quando se expulsa um demônio, a pessoa tem que cair? O demônio só sai de uma pessoa se deixar a pessoa no chão? Não. Isso aí, irmão, eu costumo dizer o seguinte, isso aí eu deixo aqui, quando eu olho para libertação, ultimamente eu não ando colocando a mão, né, para não dizer que a gente tá dando aquela rasteira baiana, né, derrubando os outros. O que acontece? Tem pessoas que manifestam sim, e caem no chão e falam, e tem pessoas que, às vezes, sentem uma tontura e não cai, o demônio foi embora. Então não precisa manifestar. Geralmente as pessoas que manifestam demônios e falam são legiões muito grandes, são muitos demônios ali. E eu costumo dizer caiu, falou, porque Deus quer que fale. Também as perguntas que eu faço são direcionadas pelo Espírito, não por mim mesmo. Amém? Então não precisa cair. Às vezes a pessoa... Eu estava contando com a minha esposa, uma pessoa que eu orei por esses dias. Ela tonteou, eu expulsei rapidinho, o demônio foi-se embora. Mas há uma diferença. Se eu ou você expulsa o demônio de uma pessoa, o demônio vai nos infernos e depois ele volta e vai ver se você está firme com Deus, se você está crente. Então, às vezes é uma obra de macumba, cai por terra a obra e acabou-se. Mas o demônio sempre vai vir, o demônio sempre vai habitar na pessoa que não tem o Espírito de Deus, que não anda na sã doutrina. Se você anda na sã doutrina, o demônio não pode te tocar, você tem uma armadura e ele não entra no teu corpo. Irmãos, eu quero aproveitar aqui para refrear aí sobre a questão da Kombi. Estamos precisando de uma ajuda da Kombi aí. Os irmãos estão sem ir para a igreja no Ceará, viu? Já não estão indo mais para a igreja, não sei quantos quilômetros que é, mas eu acho que é uns 40, alguma coisa. Estão aí de volta e não conseguimos ainda a doação da Kombi para o Ceará. Se você pode doar essa Kombi, pode ajudar, muitos prometeram ajudar, os irmãos já estão lá sem se locomover para ir para a igreja. Então, coloca aí, eu quero ajudar, amém? E entre em contato comigo, com o pastor Marcelo, que pode estar ouvindo essa live, ajude aí a doação dessa Kombi para o estado cearense, que está precisando urgente, amém? Mais alguma pergunta? Vamos encerrar daqui a pouquinho. Vamos encerrar 10h30. Daqui a 9 minutos estaremos encerrando, né? Até às 10h30. É bem interessante essa pergunta. Gostaria de saber, jejum tem que ser de quantas horas? 8 horas? Irmão, o jejum, eu aprendi com o missionário Davi Miranda. Ele que eu vi ensinando. O jejum, irmão, ele não tem aquele tanto de hora, a não ser que você fale com Deus que você vai até aquela hora. Um exemplo. Eu vi Davi Miranda falando que às vezes você faz 1 hora de jejum, vale mais do que o dia inteiro, porque você vigiou. Tem gente que jejum o dia inteiro só falando besteira e xingando. Então seu jejum caiu por terra. Eu trabalhava numa empresa e eu vi Davi Miranda ensinar isso aí. E eu fui contar, dava mais de 1 hora, um pouquinho, até eu chegar na empresa. Aí então o que eu fazia? Eu levantava o jejum ali, guardava de madrugada, pegava o ônibus 5h30, acordava ali umas 5, fazia uma oração ali, o ônibus passava na porta, né? Dali eu levantava um jejum e não dormia mais dentro do ônibus, claro que não, e eu ia de jejum. Aí se eu cismasse eu ia até na hora do almoço, se não eu entregava ali.
Então o importante é você jejuar constantemente. Mas se você tem condição física para você e tempo para você jejuar o dia inteiro, faça. Você já fez jejum de 24 horas? É uma bênção. Levanta o jejum quando você acorda e entrega só no outro dia, no mesmo horário que você começou o jejum. Se você tem condição para isso. Mas se você às vezes vai passar mal e escandalizar a obra de Deus, não faça. Porque às vezes você escandalizou a obra de Deus. Mas se você tem condição física de jejuar 3 dias, jejume. É muito importante o jejum. Amém? Então o jejum, às vezes eu faço um jejum e não coloco horário. Senhor, eu vou aqui. E vou tocando, às vezes até esqueço. Mas se por acaso você está tomando remédio, está enfermo, tem algum problema, e você jejuou 1 hora, Deus já recebeu, meu irmão. Se for de acordo com a Bíblia. Mas o ideal é você jejuar muito e constantemente. Amém? Que Deus abençoe. Mais alguma pergunta? Louvado seja Deus. É tremenda essa pergunta também. Quem trabalha de noite e dorme de dia, como faz para jejuar? À noite. Já me fizeram essa pergunta por esses dias. Vai, irmão, jejum à noite. Se você dorme de dia, claro que você tem que descansar, né? Quando for à noite, você trocou o dia pela noite. Então você vai ali, quando você acordar, levanta o jejum ali e vai trabalhar de jejum e fique tranquilo. Deus vai receber da mesma forma. Só inverteu as coisas. Amém? Então é normal, é comum. Já trabalhei também à noite. Eu sei como é que é esse negócio. E você tem que jejuar constantemente e Deus vai receber o seu jejum. Amém? Mais alguma coisa aí, irmã Dani Santos? Estamos perto de encerrar, os irmãos nos perdoem, é muito corrida, amém? Vou ler essa pergunta, que é bem interessante também, algo que me chamou bastante atenção, e eu selecionei ela, digamos assim, a dedo, né? Porque é algo que eu acredito também que deve ter sido algum mal-entendido causado, porque a pergunta é a seguinte: sou divorciada e vivo só com meus filhos. Desde que conheci esse ministério, tenho me preocupado com isso. Sou separada há 17 anos. Terei que casar de novo? Essa pergunta é meio que estranha. Casar de novo? Como assim? Eu não entendi. Eu acho que a irmã está perguntando se ela... Eu acho que ela está perguntando assim, se ela deve voltar para o esposo dela legítimo. Deve ser isso a pergunta. Olha, você não é obrigado a voltar para o seu cônjuge, não. Mas eu aconselho, sempre eu aconselho as pessoas que se separaram a voltar. Se são legitimamente casados, como manda a Bíblia. Lá na frente, ela também esclareceu que o esposo legítimo dela está com soro positivo. E mesmo assim ela é obrigada a voltar para ele? Você não é obrigado, irmã, a voltar para o seu esposo, não. Quem divorciou, quem separou, uma vez uma pessoa queria que uma certa obreira que a gente tinha voltasse para o marido, dizia que tinha que voltar, senão não perdoava. Não existe isso aí, irmão. Você tem uma opção, ou você vive só, ou você volta. A opção sua é essa. Eu sempre aconselho, dependendo da situação, a voltar. Porque uma corda de 2 dobras é melhor do que uma. Amém? Mas você não está em pecado e não vai para o inferno porque você não voltou para o seu cônjuge. Você tem que viver só e não pecar contra Deus. É isso que Deus fale. Mas eu sempre aconselho, dependendo da situação, volte, reconcilie. Eu acho melhor. Mas não condena a tua alma. Amém? Amém. Quando se quebra um jejum, quais as consequências e como reverter a situação? Interessante essa pergunta. Olha, você fez um compromisso com alguém, e esse alguém é soberano, é Deus, é lindo e é cheiroso. O meu Jesus é demais, né? Palavra para dizer como é que ele é. Então você fez um compromisso. Quando você faz um compromisso e não cumpre, bom, você arrumou um problema. Pastor, como eu não vou ter um problema com Deus? Se humilhe, peça perdão, peça misericórdia. Nosso Deus é misericórdia.
e torne a jejuar e faz outro compromisso com Deus. Tem pessoas que são novas na fé e falam, eu vou fazer 40 dias de jejum. Não, irmão, começa a fazer 3 dias ali, que é mais fácil você não quebrar, depois 7, e vai indo. Amém? Então, assim, você fez um compromisso com Deus Todo-Poderoso e você não cumpriu. Peça misericórdia, ore, peça perdão, ele vai te perdoar, porque ele é lindo, e faça um novo compromisso com ele, e ele vai receber e te abençoar. Amém? Uma pergunta rapidinho, estamos passando ali do horário aqui. Vai lá. Essa pergunta também está interligada com a outra, e eu creio que já foi esclarecida. Posso fazer jejum a partir da meia-noite sem dormir e entregar pela manhã? Sim, pode fazer jejum a noite toda, desde que não se durma, igual a irmã mesma falou, o irmão, não sei, né, está acordado. Então, pode apresentar. E pela manhã, quando se for dormir, pela manhã ou pela tarde, eu não sei, aí se entrega o jejum, se quiser se alimentar e dormir, né? Aí pode sim, porque de toda forma é horas de sacrifício. Então, desde que não se durma, não quebra o jejum. Mas dormir em jejum quebra o jejum, porque não houve sacrifício, né? Então, não é aceito, digamos assim. A mesma questão de apresentar o jejum meia-noite. Ah, tenho que apresentar o jejum só se for meia-noite, para Deus receber o meu jejum. Se eu não apresentar meia-noite, deixar para apresentar na manhã seguinte. Como o pastor Eduardo esclareceu, é aceito da mesma forma, até porque enquanto você está dormindo, não tem sacrifício, né? Você está dormindo, então, de toda maneira, você saciou de algum modo a tua carne, a tua necessidade física. Porque o sono alimenta. Então, aquelas horas ali não foram contadas como jejum. Mas se você prefere apresentar meia-noite, amém. Mas apresentar pela manhã também é a mesma coisa. Pastor Eduardo, tem mais uma pergunta. Quando está muito frio, a mulher pode usar calça por baixo da saia? E homens podem usar 2 calças? O homem pode usar até 3, né? Não tem problema. Irmão, mas põe na sua mente uma coisa, negócio de usar calça, você põe uma calça debaixo da saia com a desculpa que tá frio. Realmente tem lugar no Brasil e no mundo que é frio mesmo de lascar, né? Porém, aí você vai gostar e não vai parar de usar, então fuja da aparência do mal, isso não é viável, eu não te aconselho a fazer isso. Mas tem aquelas meia calça grossa que eu vi por aí, eu acho que é feito de pelo de ovelha, ou sei lá o que é feito daquele negócio, mas que funciona, amém? A meia calça pode, mas calça, eu não aconselho você fazer isso, vai te dar problema, amém? Respondida a pergunta, mais alguma outra pergunta rapidinho? Tem uma pergunta, qual o demônio mais difícil que o Senhor já expulsou? O mais difícil é um demônio por nome Pombagira Rainha. Esse foi, por enquanto, o mais difícil. Na verdade, esse foi o que eu achei e mais um outro. Se identificou como caboclo profético, mas nessa época eu não tinha internet, essas coisas. Foi na igreja, ele até ficou grudado aqui na parede. Foi uma situação meio complicada. E ele se identificou como caboclo profético, segundo ele acabou com a doutrina aí da igreja onde a gente nasceu na fé, e estava furioso por causa dessa obra aqui. Eu nunca divulguei isso na internet não, mas não vou divulgar muito, porque depois deixa acontecer, né? Mas foi esse caboclo profético que teve aqui, algumas pessoas presenciaram esse demônio, e a Pombagira Rainha foi um dos demônios assim mais trabalhosos. Apesar de que hoje, não sei bem, Deus achou bom ou melhor, aquela autoridade, ou talvez a confiança em Deus aumentou e os demônios não têm dado muito trabalho como dava no início da minha fé. Mas esses foram os piores demônios que eu já vi, que a gente lutou aí, expulsando no nome de Jesus, é claro. É um que se identificou como caboclo profético, que foi de dia fora do culto, e um outro por nome Pombagira Rainha. Foi esses 2 demônios aí, mas que são nada perto do meu lindo Jesus. Amém? Mais alguma pergunta rapidinho? Pastor, uma pergunta assim. Pastor, você usava Zap
antes da visão de Deus? Oh, graças a Deus eu nunca usei. Na verdade, eu não sei nem o que é isso direito. Eu só vejo o que os outros falam. Foi em 2015 que Deus me deu a visão do Zap. Um jovem desviado da nossa igreja chegou aqui, ele sempre gostava de vir beber o café pastoral, né? Aquela coisa toda. E ele chegou e falou para mim, você sabe a nova onda? Eu disse, não, negócio de onda o quê, rapaz? Ele disse, WhatsApp. Eu disse, o que é isso? Aí ele falou, aí foi me explicar, e eu disse, eu não sei o que é não, mas eu acho que isso aí é um demônio. Eu só disse isso. Com o passar dos dias, aí Deus me arrebatou e me mostrou a visão do Zap e do Facebook. Então, assim, nunca tive isso aí. Nunca tive, não sei bem como funciona também não. Graças a Deus, dessa aí, Deus me livrou. Amém? Encerrou? Irmãos, vamos encerrar a live como combinado. Passou um pouquinho do combinado. São 10h34, eu não posso mais prosseguir. Quero já mais uma vez pedir você que nos ajude. Se você não pode ajudar com dinheiro, ajude com oração jejum, para que venha acontecer o mistério da Kombi por Ceará. Você quer falar comigo? Não prometo falar com todos, porque meu telefone é uma benção, não toca um atrás do outro. Mas meu telefone é 062 991 77 2310. Amém? 062, prefixo de Goiás, 062 991 77 2310. Para encerrar a live, quero agradecer, desculpe, porque não dá tempo, mas prometemos fazer outra live, perguntas e respostas. Agradeço a todos vocês. Daqui a pouquinho, tem a oração da meia-noite. Quero fazer um apelo. Amém? Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Estamos chegando aí a um nível bom de pessoas que estão me ouvindo. Então, quero te pedir. Você, meu irmão, você, minha irmã, pregador da sã doutrina, esquece esses testemunhos aí que estão falando que não é de Deus. Pastor, só acredita? Tem um monte de testemunho que eu não acredito, não. Falou que voz robótica, eu não acredito. Você tem o direito de acreditar ou não. Só que eu costumo dizer o seguinte, meu negócio é pregar doutrina. Meu negócio é ganhar almas. Se a pessoa acreditou no testemunho do fulano, largou o Zap, problema da pessoa que mentiu, e glória a Deus por aquela que se livrou do Zap. Se livrou do casamento de adultério. Então, as pessoas estão focadas demais em 15, esquece esse negócio. Ou negócio que está me deixando triste. É umas pessoas que têm uma capacidade de dar uns estudos tão bonitos, uns estudos tão bons. Agora invocou com esse negócio de estar desmascarando testemunho. Larga para lá. De uma certa maneira, você está escandalizando o Evangelho de Cristo. Você está escandalizando a obra de Deus. Então deixa para lá. Se o fulano acredita, se a irmã acredita, deixa para lá. Não fica insistindo, não fica batendo na mesma tecla, não. Esquece esse negócio e vamos para o céu, vamos morar com Jesus Cristo e vamos pregar a sã doutrina. Estou fazendo um apelo, porque isso sempre tem um ou outro me ligando, perguntando o que eu acho, o que eu não acho. Deixa para lá. Amém? Se eu for aqui falar de tanto testemunho que eu não acredito, de tanto testemunho que é antibíblico, vamos durar a noite inteira, não vai acabar. Então, o nosso foco é almas, o nosso foco é sã doutrina. Vamos pegar a doutrina e deixa os falsos testemunhos para quem inventou pagar com Deus. Amém? Faço um apelo para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Tá errado, tá errado. Vamos pregar a doutrina. Amém? Vamos pregar a sã doutrina e vamos deixar isso para lá. Isso é contenda. É errado, eu não acredito. Pronto, acabou. Falou uma vez, deixa para lá. Amém? Tá virando uma pouca vergonha isso aí. A verdade é essa. Despeço de vocês, a irmã Dana vai despedir até a oração da meia-noite, se Deus quiser. Louvado seja Deus. Agradeço a todos os irmãos e a todas as irmãs que nos acompanharam. Peço perdão, não deu para ler todas as perguntas, né? E ninguém pode dizer, não leu somente a minha, porque se for olhar, foram várias perguntas que não deram para ser respondida por causa do tempo, do horário. Mas estaremos fazendo novamente uma live de perguntas e respostas. E também tem o contato, né, do pastor Eduardo Santos, igual ele deixou o telefone dele, pode estar enviando mensagem, o e-mail dele também é bastante divulgado. Tem outros meios de estar entrando em contato e esclarecendo aquilo que é para a tua edificação e crescimento espiritual.
Nada de contenda, nada de discórdia, nada de desavença, fofoca, perseguição, nada disso. Mas para teu crescimento espiritual, estamos à disposição a serviço de Deus. Amém? Fique todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios, una obra que persevera en la sana doctrina. Doutrina não mata, doutrina não dói, doutrina é remédio pra alma doente, doutrina não fere, também não. Um certo dia fui fazer uma visita a uma igreja que há muito conheci. Chegando lá, recebi uma notícia. Alguns irmãos chorando disseram assim: o que foi, minha irmã? O que está acontecendo? É isso mesmo. A nossa igreja morreu. Venha comigo. O velório está lá no meio do salão. Então eu fui e contemplei aquele quadro e realmente me cortou o coração. Lá no salão daquele belo santuário, sobre uma mesa estava um negro caixão. É com muita tristeza que eu contemplo esta cena, pois ela era uma igreja viva, forte, consagrada, temente a Deus e... Ora, meu irmão, ela já vinha doente há muito tempo. Com tudo isso, nós fizemos tudo para recuperá-la, porém, não houve jeito. A cada dia ela ficava mais enferma e ainda... Foi por isso que ela... Mas, meu irmão, o que foi que a igreja morreu? Qual foi a causa da sua morte? É uma longa história, meu irmão. É uma longa história. Então, ouvindo atentamente aquela história, a minha alma logo se pôs a chorar, pois a igreja em que eu cantava outrora estava morta, foi difícil acreditar. E foi assim que tudo aconteceu. O pecado entrou na igreja e foi um grande desastre. O adultério, a prostituição. As irmãs cortavam os cabelos, pintavam as unhas, depilavam as sobrancelhas, usavam todos os tipos de maquiagem. Olha, meu irmão, as irmãs chegaram até o ponto de usar os vestidos acima dos joelhos e ainda recortavam os vestidos. É mesmo lamentável. Mas, irmão, e a juventude? A juventude mascava chicletes na hora da pregação. Os moços deixavam os cabelos crescer e assim por diante. E por causa das novelas, o coral deixou de cantar, a banda deixou de tocar.
As profecias pararam e nunca mais houve batismo com o Espírito Santo na igreja. E o pastor? Onde estava? O pastor encostou o cajado, deixou de doutrinar a igreja. Por isso mesmo a palavra nos revela que o cristão tem que orar e vigiar. E assim muitas igrejas estão morrendo por falta de doutrina, por falta de vigilância. É por isso que a palavra diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E diz mais ainda: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Além dessa igreja que hoje está morta, existem muitas outras que estão morrendo também, pois estão praticando as mesmas coisas que as virgens loucas praticaram. Estão deixando-se levar pela vontade da carne, deixando as lamparinas apagarem-se por falta de azeite. Aos obreiros que ouviram esta história, eu advirto de profundo coração: tenham cuidado, Cristo vem e não demora. Chegou a hora de ficar em oração. Jesus Cristo vem buscar a sua igreja, e neste mundo não podemos vacilar. O mundo é mau, é bom que todo crente veja. Se estiver morta lá no céu não entrará.